Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estar estudando critérios de divisibilidade, tá certo? O assunto está na página 109 do nosso livro e hoje nós vamos aprender 6 tipos de critério para dividir um número. O primeiro é divisibilidade por 2. O que é que diz o livro? Diz o seguinte: um número natural ele vai ser divisível por 2 se ele for par, ou seja, se o algarismo das unidades terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá bom? Então, eu vou olhar aqui o número. Se eu tiver um número, vamos imaginar, 794. Esse número ele é divisível por 2. Por quê? Porque o número da unidade aqui, ó, é 4, tá certo? Lembrando que é divisibilidade por 2, que eu estou explicando. 505.786. Esse número é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ó, ele termina com 6. E 6 ele é um número par. Vamos imaginar aqui, 381. Esse número é divisível por 2? Não. Por quê? Porque ele termina com 1. E 1 ele é um número ímpar, ele não é par. Então, ele precisa terminar com números pares. E quais são os números pares? A gente já sabe. É o 0, é o 2, é o 4, é o 6 e é o 8, tá? Então, ele tem que terminar, ó, número par, tá? Esses aqui são os números par. E aí, ele tem que terminar com esses números. Se ele terminar com esses números, então esse número ele é divisível por 2. Se ele terminar com número ímpar, quem são os números ímpar? 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Se ele terminar com esses números, ele não vai ser divisível por 2, tá bom? Vamos lá para o segundo critério. Diz o seguinte: divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos, quer dizer, a soma dos números, for divisível por 3. E aí eu tenho 2 exemplos. 855. Vamos ver. Ele pede para a gente somar o quê? Os algarismos. Então, eu vou somar esses 3 números. Vocês vão somar 8 mais 5 mais 5. Que vai dar o quê? 18, né? 8 mais 5, 13. E 13 mais 5, 18. A soma do número, vocês vão dividir por 3, tá certo? A soma deu 18, então eu vou aqui, ó. 18 dividido para 3. Vamos dividir. 18 dividido para 3 cabe 6 vezes. E 6 vezes 3, 18. Olha como a divisão aqui foi exata, quer dizer, terminou em 0, então ela é exata. Então, se aqui é exato, significa que esse número é divisível, esse número aqui, 855, é divisível por 3, tá certo? Vamos colocar outro exemplo. Vamos supor 425, tá? O que é que eu tenho que fazer? Somar os algarismos. Então, eu vou somar 4 mais 2 mais 5. A soma dele dá 11, porque 4 mais 2 é 6, 6 mais 5, 11. Então, eu tenho 11. Eu vou dividir 11 por quanto? Por 3, porque eu estou agora aprendendo o critério de divisibilidade por 3. Então, eu tenho 11 dividido para 3. O 11 cabe quantas vezes? O 3 cabe quantas vezes dentro do 11? 3 vezes, não é isso? E 3 vezes 3, 9. Ó, restou 1, não pode restar, né? Quer dizer, não pode, poder pode.
Porém, se restar, né, 1 não é uma divisão exata. Se não é uma divisão exata, esse número ele não vai ser divisível por 3, tá bom? Sempre aqui a divisão tem que ser exata para que esse número seja divisível por 3. Esse número ou qualquer outro. Vamos colocar outro exemplo. 9.000. Pronto. 9.132. Né? 9.132. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Somar esses números, né? Somar esses algarismos. Então, eu vou somar 9 mais 1, mais 3, mais 2. Somando eles, eu tenho 9 mais 1, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 2, 15. E agora eu vou ver se 15 divide por 3. Então, eu tenho 15 dividido para 3. Cabe quantas vezes? 5, não é isso? Que vai dar 15 e o resto é 0. Quando o resto é 0, a divisão ela é exata. Logo, esse número aqui vai ser divisível por 3, tá bom? Vamos agora para um novo critério. Divisibilidade por 4 diz o seguinte: um número natural de 3 algarismos ou mais é divisível por 4 se terminar em 0, 0, então tem que terminar com 2 zeros, ou ainda se os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4. Então, vamos lá. Se eu tivesse o número 72.700, né? 72.000 não. 7.200. Esse número é divisível por 4. Por quê? Porque ele termina, gente, ó, com 2 zeros. Terminou com 2 zeros, ele é divisível por 4. Outro exemplo que o livro nos dá. Vamos ver aqui. 14.252. O que é que ele diz? Eu tenho que ver se os dois últimos números, no caso aqui, 52, né? Os dois últimos números, 5 e 2. Se esse número é divisível por 4, então eu vou pegar só o 52 e vou dividir por 4. Por que por 4? Porque agora a gente está estudando o critério de divisibilidade por 4, tá certo? Então, eu tenho 52 dividido para 4. Vamos lá. O 4, dentro do número 5, ele só vai caber uma vez, né? Porque se eu colocar duas, vai dar 8. Vai passar, não pode passar. Então, cabe uma vez, que dá 4. 5 menos 4 é 1. Baixa quem? O 2, não é isso? E 12, o 4 cabe quantas vezes? 3. 3 vezes 4, 12. Olha, a divisão foi exata, então esse número aqui, 14.252, ele é divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos números dele, 52, é divisível por 4. Vamos colocar outro exemplo. Vou apagar aqui, tá? Não, 2.358. É isso que o livro dá? É. Vamos lá. Ele pede para olhar o que? Os dois últimos números. Quem são os dois últimos números? 58. Agora eu vou ver se 58 é divisível por 4. Então, eu vou pegar 58 e vou dividir para 4. 5 dividido para 4, a gente já viu que é 1. E 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, resta 1. Baixa o 8. O 4 cabe quantas vezes agora? 4.
E 4 vezes 4, 16. Ó, o resto não foi zero. Significa que a divisão ela não é exata. Se a divisão não é exata, então esse número 2.352, ele não divide por 4, tá certo? Vamos para outro critério. Divisibilidade por 5. Essa é a mais fácil, tá, gente? Diz o seguinte: um número natural é divisível por 5 se os algarismos das unidades for 0 ou 5. Então, ele só pode ser 0 ou 5. Então, se eu tiver lá 150 divide por 5? Sim. Por quê? Porque termina com 0. Se tiver lá 1.235, divide por 5? Sim. Por quê? Porque termina com 5, tá? Ele tem que terminar 0 ou 5. Se eu tivesse lá 328, divide por 5? Não. Por quê? Porque não termina nem 5 nem 0, certo? Se eu tivesse lá 411, divide por 5? Não, porque não termina nem em 5 nem em 0, ele está terminando em 1. E para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, tá? Então, se aqui fosse 410, era divisível. Por quê? Porque termina com 0. Se aqui fosse 3.285, é divisível. Por quê? Porque termina em 5. Próximo critério. Divisibilidade por 8. Um número natural de 4 ou mais algarismos é divisível por 8 se terminar com 3 zeros. Lembrando que por 4 tem que terminar com 2, tá? E por 8 tem que terminar com 3 zeros. Ou os 3 últimos números tem que ser divisível por 0. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Divisibilidade agora por 8. Então, se eu tivesse lá 20.000, 20.000 é divisível por 8. Por quê? Porque, ó, termina com 3 zeros. Se eu tivesse lá 285.000, também é divisível por 8. Por quê? Porque também termina com 3 zeros, perdão, com 3 zeros. Agora vamos ver como ele deu os números. Ele deu aí, ó, 78.164, né? O exemplo que o livro nos dá. O que é que ele pede? Que eu pegue os 3 últimos números. Quem são os 3 últimos? 1, 6, 4. No caso, 164. E eu vou dividir por quanto? Por 8, né? Porque é o critério que nós estamos aprendendo. Então, eu vou dividir isso aqui, ó, por 8. 16 dividido para 8 é 2. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16 é 0. Quem é o baixo? 4. Só que 4 não divide 8, né? Então, termina aqui. O resto foi 0? Não. Se o resto não é 0, então ela não é uma divisão exata. Logo, esse número 78.164 não divide por 8. Vamos ver o outro exemplo que o livro dá. Diz o seguinte: 465.760. Qual é, pessoal, os 3 últimos números? 760. Isso. Então, a gente vai dividir por 8. Então, eu vou pegar 760 e vou dividir por 8. 76. Cabe quantos 8? 9. Muito bem para quem disse 9. E 8 vezes 9 é 72.
76 menos 72 vai sobrar 4. Que é o número que eu vou baixar? O 0. 40 dividido para 8 vai dar 5. E 5 vezes 8, 40. Bom, como o resto aqui foi 0, então esse número ele é divisível por 8. Que número? 465.760, tá? Lembrando que a gente vai pegar os 3 últimos números e vai dividir por 8. Se a divisão for exata, esse número é divisível por 8. Quando vem já os 3 zeros, eu nem preciso fazer a divisão, porque eu já sei que com 3 zeros ele já é divisível por 8, tá bom? E o último, né, o último critério, esse é o mais fácil ainda, mais do que o 5, ele diz o seguinte: o número ele só vai ser divisível por 10 quando ele terminar em 0, tá? Obrigatoriamente ele tem que terminar em 0 para ser uma divisão exata, né? Para ser um número divisível por 10. Então, para ser divisível por 10, 200 é divisível por 10. Por quê? Porque ele termina com 0. 182 é divisível por 10? Não. Por quê? Porque não terminou em 0, tá certo? 580 é divisível por 10? Sim. Por quê? Porque terminou em 0, tá? Então, o número só vai ser divisível por 10 quando ele terminar em 0. O último número, né? O número das unidades tem que ser 0. 470 é divisível por 0. Por 0 não, por 10. Por quê? Porque termina com 0. Tá certo, pessoal? Então, esses foram os critérios que nós aprendemos hoje. Eu vou estar mandando uma atividade para vocês, só para vocês marcarem. Essa atividade não precisa me enviar, tá? Então, vocês vão marcar os números que vão ser divisíveis, tanto por 2, por 3. Na questão eu vou explicar, tá? Então, vai vir lá na questão, vamos pensar. Quais os números são divisíveis por 4? Então, vocês vão marcar só os números que são divisíveis por 4. E assim, por 5, por 10, por 3, tá bom? Bom, é isso. Até a nossa próxima aula e boa aula, tá certo?